Muito bem. Ora, há aqui alguma notação que se pode pensar sobre o que é dados ou informação. Muitas vezes são usados para significar o mesmo. Eu não vou fazer grande distinção, embora formalmente dados é algo mais básico, simplesmente uma representação de algo, enquanto que informação já são esses dados, mas contextualizados. Não vamos perdermos muito com isso. Eu gostava era que se percebesse como é que apareceram as bases de dados, ou qual é a importância, ou porque é que é relevância, ou porque é que nós nos devemos preocupar com isso. A questão é que nós, desde sempre, necessitamos de guardar informações, nem que seja uma lista de compras para ir ao supermercado. E a forma inicial de fazer isso é, de facto, abrir um ficheiro ou pegar uma folha de papel e escrever o que é que se pretende. E, inicialmente, era essa a forma com que também usávamos os computadores para guardar os dados. Criávamos um ficheiro e começávamos a pôr lá informação. Se queríamos um ficheiro com os nomes dos alunos, punhamos lá, se calhar, o número do aluno, e depois uma vírgula e o nome do aluno, ou o número do aluno, e passado X caracteres era o nome, algo do género. Eu tinha um ficheiro que podemos, um muito comum é este separado por vírgulas. Tinha o número do aluno, vírgula, o nome do aluno, vírgula, a data de nascimento, vírgula, o BI, qualquer coisa do género. E podemos ter um ficheiro com isso. E se eu quiser ter também um ficheiro com as disciplinas, crio outro ficheiro com o nome das disciplinas e o curso. Ora, acontece que isto, nos primórdios aqui dos computadores, era assim que se fazia, só que isto tem um conjunto de inconvenientes. Por isso é que nós, hoje em dia, não usamos a informação guardada dessa maneira. É porque essa forma, embora seja muito simples, não está adequada às necessidades que nós temos. Para já, se nós tivermos muitos conjuntos, muitos ficheiros desses, aquilo pode ficar confuso de gerir, e também é difícil ter o relacionamento, porque eu digo aqui, ok, este aluno tem estas disciplinas, e onde é que eu represento isto? Tenho aqui num ficheiro, as disciplinas tenho noutro ficheiro, como é que eu tenho isso representado, que este aluno tem esta disciplina, esta e esta? Provavelmente há de ter que ficar naquele ficheiro do aluno as disciplinas, ou crio outro ficheiro que tem os alunos e as disciplinas, mas fica mais difícil de gerir. No entanto, para além disso, há aqui um conjunto de situações que eu tenho aqui que podemos analisar e que nos levam a pensar que aquele sistema de ficheiros não é o mais adequado e que necessitamos de uma forma mais robusta para gerir os dados. Eu tenho aqui, podemos ver pelos apontamentos, por exemplo, a escalabilidade, que era aquele ficheiro, até que quantidade de dados é que consigo lá pôr dentro? Ele pode crescer até quando? E muitas vezes nós até, agora, isto já nem se passa tanto, mas muitas vezes até tínhamos o problema dos file systems, onde o ficheiro estava armazenado, tem um limite do tamanho máximo do ficheiro. Isso, entretanto, foi aumentando ao longo do tempo, mas, de facto, de que forma é que aquele ficheiro pode crescer é algo que teríamos que resolver de uma forma ou de outra, ou partir o ficheiro em dois, mas de qualquer maneira era algo complexo. Também relacionado com a escalabilidade tem a ver o desempenho, que é, então se eu tenho um ficheiro mesmo muito grande, será que eu consigo procurar rapidamente aquele azul mira que está lá no fundo? Não é? Se calhar eu estou à procura da Ana, se aquilo está... Bem,
Primeiro podemos ver como é que eu posso ter isto organizado, se é por ordem alfabética. Ok, então tenho que arranjar mecanismos que organizem os ficheiros de ordem alfabética. Se pensarmos num sistema de ficheiros, tínhamos que programar em C, é C que vocês estão a aprender, C#, para pôr aquilo por ordem alfabética. Tendo por ordem alfabética, se estamos a fazer uma pesquisa sequencial ao ficheiro, a pesquisa da Ana é muito mais rápida que a pesquisa da Zulmira, o que não está correto, porque tipicamente a pesquisa de qualquer nome devia demorar o mesmo tempo. Não faz sentido um demorar muito e os outros não. Se calhar, para isto ser mais eficiente, teríamos que criar um índice, tal como a gente tem nos livros, não é? E neste sistema de ficheiros, um índice era outro ficheiro. E era assim que se fazia. O que é complexo, e uma pessoa, se estamos a programar isto em C#, ter que fazer código para isto tudo, de facto, é complexo. A certa altura estamos esquecidos do qual é o programa que estamos a tentar desenvolver. Imaginem um programa, nem que seja, de compras. Não é? A certa altura estamos só aqui a lidar de problemas que têm a ver com a manipulação dos ficheiros e não com as compras em si. Outra questão muito importante é a concorrência. E isto aqui, para o sistema de ficheiros, é crítico. O que é concorrência? É vários utilizadores acederem ao mesmo recurso simultaneamente. Eu se tenho um ficheiro imaginem com os nomes dos alunos. Esse ficheiro, se eu quero alterar, eu posso iniciar um processo, ter o tal programa em C# que inicia o processo e que abre aquele ficheiro para escrita. E eu consigo alterar. No entanto, eu não posso ter um outro processo a abrir o mesmo ficheiro para escrita. Não se pode, só um processo é que pode estar a abrir um ficheiro para escrita simultaneamente. É a mesma coisa se vocês abrirem o vosso Word no vosso computador, a primeira vez que conseguem abri-lo, dá para escrever. Se abrirem outra vez o mesmo ficheiro, ele está read-only, está só de leitura. Então, como é que nós conseguimos? Não é isso que a gente pretende no dia-a-dia. Eu tenho aqui uma loja com vários POS, Points of Sales, não é? Vários vendedores. Eu quero que todos eles estejam a poder inserir venda simultaneamente. Certo? Ele está a vender, está a vender, está a vender, está a vender e está a atualizar na mesma tabela dos artigos. Por exemplo, vendi 5 pacotes de leite, ali 10 pacotes de leite. Então, simultaneamente a alterar a tabela dos artigos. Pelo menos o estoque que lá está. Então, como é que eu consigo fazer este acesso concorrencial aos ficheiros? É algo complexo, certo? Depois, também associado a isto, está a tal consistência dos dados. Querem ver? Eu estou a vender 5 pacotes de leite. Eu vou retirar 5 pacotes de leite ao total que lá tinha, ao estoque. Mas, entretanto, outro processo também está a diminuir, vendeu 10 pacotes de leite. Então, ele vai retirar 10 ao valor que tinha inicialmente ou após eu ter retirado 5? Estão a perceber como é que é? Eu tenho que primeiro retirar os 5 e ele só nessa altura é que pode ler o valor que lá está para depois retirar os 10. Porque se estão os dois a ler ao mesmo tempo, leio o mesmo valor, eu subtraio 5 e ele subtrai 10 ao valor que tinha lido inicialmente. E depois aquilo não fica consistente, não fica correto, os valores que lá estão. Outro problema dos ficheiros, de ter este sistema de ficheiros é a segurança, que é o quê? Como é que eu digo que ali o Manel pode ler o ficheiro, o Joaquim pode ler e escrever, o António pode ler e escrever, mas só naquela parte do ficheiro, naquelas condições? Estão a perceber? É muito difícil de gerir isso. Eu tenho aqui mais um que é a recuperação de dados, que é caso haja uma corrupção do ficheiro, caso haja um problema, como é que eu posso recuperar uma cópia de segurança? A gente pode dizer, ok, eu pego nos ficheiros e eu, ao fim do dia, copio para outro disco e caso haja algum problema, tenho lá aquilo. O que está correto. Se calhar é o que vocês deviam fazer com os vossos computadores pessoais. Espero que façam cópias de segurança porque coisas más acontecem com estes sistemas físicos. Não sei se a mim já me aconteceu várias vezes,
Vocês, se ainda não vos aconteceu, considerem-se sortudos, está bem? Mas já fica o aviso. Ora, essas cópias de segurança feitas no final do dia até podem funcionar, a menos que a loja funcione 24 sobre 24. Não se vai dizer, para aí, agora ninguém, não vamos fazer dinheiro durante uns momentos porque eu quero fazer uma cópia de segurança. Não é uma coisa que se faça. Aquilo que interessa realmente é conseguir fazer a cópia enquanto o sistema está a funcionar, que é algo que também seria complexo de estar a implementar. E pronto, eu tenho aqui mais alguns, que é acerca da facilidade de fazer desenvolvimento, que é o óbvio. Nós estamos só aqui preocupados com resolver problemas da base de dados em si e ainda não pensamos em problemas, no problema que nos levou a fazer isto em primeiro lugar, que era fazer a tal loja de venda de artigos ou o que quer que fosse. Então, o que se pensou foi, ok, vamos retirar todos estes tipos de problemas para um sistema que lide com isto, que trate todos estes problemas, que faça esta gestão dos dados e da concorrência e da segurança disto tudo. E nós vamos nos preocupar é só no desenvolvimento de uma aplicação e quando queremos aceder aos dados, usamos aquele outro sistema. E aquele outro sistema é o tal sistema gestor de base de dados. No nosso caso, vai ser o SQL Server. O SQL Server é um sistema que vai gerir os dados e vai resolver todos estes problemas, da escalabilidade, da segurança, da performance. Já não é connosco. A única coisa que eu preciso de saber é, quero aceder àqueles dados. Pronto. E ele já lá arranjou um melhor mecanismo para me dar aqueles dados. E então, certamente onde compreender, e vocês agora que estão a programar em C#, que ainda bem que é assim, se calhar o C# já vos dá dor de cabeça que cheguem. Ainda pior seria se tivessem que lidar com todas estas coisas sempre que tivessem que fazer um programa, por mais simples que fosse. Certo? Ok. Então, percebem a utilidade aqui do sistema de gestor de base de dados? Pronto. Ok. Então, temos um sistema de gestor de base de dados e também associado a isto está a base de dados em si. Eu tenho aqui uma definição, há várias. Aquela que eu tenho aqui é que a base de dados é um repositório de informação, mas que está organizado e que permite ser consultada e mantida de forma eficaz, está bem? Portanto, não é só eu ter ali um conjunto de ficheiros e depois não conseguir aceder. Por exemplo, se vocês são daquelas pessoas que guardam todos os papéis que recebem, pronto, tem lá um monte de papéis, podem dizer, sim, se eu precisar de alguma coisa, tenho lá. Só que depois como é que conseguem encontrar alguma coisa lá naquele monte de papéis? Não sei se nunca vos aconteceu isso. Também, se nunca vos aconteceu, considerem-se sortudos. Porque não interessa só ter aquele monte de informação. É preciso depois a gente conseguir, de uma forma eficiente, retirar lá a informação que a gente pretende e gerir aquilo. Está bem? Pronto, o SGBD é o tal sistema gestor de base de dados, é o sistema que permite isso. Aqui também, quando isto foi apresentado, tinha 13 níveis de... ficou. Não sei porquê. Havia três níveis de abstração. Então, espera aí, vou parar aqui isto. Nunca me tinha acontecido isto. Está mesmo. Estou. Gravando, tá. O meu preview está...
Ok, já está. Ok. Então, tínhamos aqui os 3 níveis de abstração, que ao fim e ao cabo era a forma como os dados estão guardados e a forma como nós estamos a consultá-los é independente uma coisa da outra. Que um sistema gestor de base de dados permite isso. Permite que eu guarde os dados fisicamente num computador Linux ou num computador Windows, sem ter que alterar nada da minha camada de visualização. Tá bem? Ou seja, eu posso ter o meu modelo, que seria ao nível conceptual, que depois é implementado num modelo físico que armazena fisicamente os dados naquele sistema, que pode ser um disk array, pode ser RAID, pode ser, de facto, Windows, Linux e Windows FAT32 ou NTFS. Independentemente disso, aquilo que o utilizador está a ver mantém-se. Portanto, vocês acederem com C# vão aceder a uma base de dados SQL Server, mas podia ser outra que seria semelhante, alterando só praticamente as linhas de ligação. Para além disso, o nível de visualização ainda tinha a ver com as views, com a vista que os utilizadores têm sobre aqueles dados. Nós, se calhar, nem vamos falar muito sobre isso. Ok, e depois, então, para modelar estes dados, apareceram aqui os modelos dos dados que não foi o modelo relacional, que é aquilo que nós vamos usar, que apareceu primeiro, é o modelo hierárquico, o modelo de rede, depois é que apareceu o modelo relacional e agora, já há uns anos, que temos o modelo orientado a objetos, embora o modelo relacional continue a ser aquele que é mais usado, está bem? Portanto, o modelo relacional, que foi introduzido cerca da década de 70, tem um grande sucesso, porque acaba por ser também um modelo muito intuitivo. As tais tabelas que eu estava aqui a falar, a tabela dos utilizadores ou a tabela das disciplinas, passam a ser chamadas entidades. Embora eu vos diga que nós, no SQL Server, criamos logo as tabelas, mas pronto. É algo que mapeia uma coisa com a outra. Então tem uma forma de representar os dados que é muito intuitiva. Mesmo para quem nunca tenha mexido nisso, consegue perceber logo o que é que aquilo representa, como nós vamos ver. E para além disso, foi apresentada uma linguagem de manipulação de dados, que é a linguagem SQL. Isto aqui é uma grande vantagem porque permite, e que agora é um standard, que permite que se consiga manipular dados até independentemente do sistema gestor de base de dados que está por trás. Se usa até uma linguagem que é comum. E é uma linguagem que facilita esse processo. Não sei se vocês querem fechar. Está bom assim. É uma linguagem que permite fazer essa gestão, a tal facilidade de gestão dos dados. Conseguir pesquisá-los, conseguir modificá-los, inserir lá dados, apagar dados, que é a linguagem SQL. Ora bem, então, SQL quer dizer, está aqui, Structured Query Language, mas o que eu quero referir aqui é a diferença entre a linguagem SQL e muitas outras linguagens de programação. Por exemplo, o C# que estão a aprender. A maioria das outras linguagens de programação são linguagens de tipo imperativo, em que o utilizador diz o que é que o programa deve fazer. Eu quero pôr nesta variável 3. E agora quero pôr nesta outra 4. Agora quero somar, quero pôr nesta outra variável o resultado da soma de uma variável com outra. Vocês estão a dizer passo a passo o que é que deve fazer.
E depois o programa vai, de forma obediente é fazer o que vocês mandaram, muitas vezes não é o que vocês queriam que ele fizesse, não é? Esse é que é o problema. Mas vai, de forma obediente, cumprir as instruções que vocês deram. Linguagem imperativa. A linguagem SQL é uma linguagem declarativa. Eu não digo o que é que o computador deve fazer, mas digo o que é que eu quero. Do tipo, dá-me aí o nome dos alunos ordenados alfabeticamente. Eu não estou a dizer, olha, vai, sim, vai ao disco, naquele fecheiro que se chama tal, agora vais criar aqui um loop de 1 até ao número máximo de registros, se calhar primeiro tinha que ver qual era, e depois vais ver, tá? Pesquisar aquilo. Para cada um vais aplicar a função para ordenar e depois. Portanto, eu não estou a dar passo a passo o que ele deve fazer. Não, estou a dizer o que é que eu quero. E a linguagem SQL acaba por ser uma linguagem natural, quase natural. Para falantes ingleses, é assim um inglês meio manhoso, mas é um inglês. A gente lê aquilo e percebe o que é que se pretende. E, portanto, essa é uma grande vantagem da linguagem SQL. Sendo desta maneira, com muito menos texto, conseguimos dar ordens mais complexas do que se estivéssemos a fazer isso numa linguagem imperativa. E conseguimos muito mais facilmente ver erros. Porque, claro, é mais fácil ver erro num conjunto de texto muito mais reduzido do que em várias páginas. Estou a imaginar o que era fazer, nem que fosse aquela coisa que eu estou a dizer, de pegar nos cheios dos alunos e ordená-los por ordem alfabética, se tivessem que fazer isso tudo à mão. Daí ser muito interessante esta linguagem. Nós vamos falar sobre ela lá mais para a frente, para a semana. Os comandos desta linguagem estão divididos aqui por vários tipos. Aquele mais importante e que nós vamos falar mais é o select. O select só em si é como se fosse uma linguagem de programação. Mas vamos também falar aqui no insert, update e delete. O insert é para inserir dados, o select é para ler dados ou pesquisar dados, o insert para inserir dados, o update para atualizar dados e o delete para apagar dados. Tá bem? Para além disso, estes são os comandos de Data Manipulation Language, manipulação de dados. Depois também temos comandos de definição de dados, que é, por exemplo, criar uma tabela, apagar uma tabela, alterar uma tabela. E comandos de gestão de transações, que nós também vamos falar, está bem? Pronto, ok. Então, sobre esta parte, era isto.